Olá, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Pensa num cenário que é hipotético, claro, mas totalmente plausível. Uma crise de energia global, ali por volta de 2026. A gente vai ver como um evento desses pode, de repente, virar a vida de todo mundo de cabeça para baixo. E a pergunta que guia tudo é essa aqui. Como é que pode, um conflito que acontece a milhares e milhares de quilômetros de distância consegue mexer no preço do pãozinho na padaria e do combustível no posto? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. O nosso cenário começa aqui. Estamos em março de 2026. Acontece uma escalada militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. O problema é que esse conflito atinge em cheio as infraestruturas de petróleo e gás. E é nesse exato momento que o mundo inteiro começa a sentir o baque. Tá, mas para entender por que esse conflito específico teria um efeito tão devastador no mundo todo, a gente precisa falar de uma vulnerabilidade, um ponto fraco que existe no sistema de energia global. O nome disso é segurança energética. E o que é essa tal de segurança energética? De um jeito bem simples, é a garantia de que a energia vai estar lá, disponível, sem parar, e por um preço que as pessoas e as empresas consigam pagar. No nosso cenário de 2026, é justamente esse pilar que sustenta a nossa sociedade que fica ameaçado. O epicentro de toda essa fragilidade está bem aqui nesse ponto do mapa, o Estreito de Hormuz. Ele é tipo o ponto de estrangulamento mais crítico para a energia do planeta. O que acontece ali reverbera no mundo inteiro, não tem jeito. E agora, a gente começa a ter uma ideia do tamanho do problema. Dá uma olhada nesse número. Estamos falando de 1/5, 20%, de todo o petróleo que o mundo consome passando por esse único lugar. Qualquer problema ali, mesmo que seja só uma ameaça, já cria o que o mercado chama de prêmio de risco, e os preços sobem na hora. E não é só petróleo, não. A mesmíssima porcentagem, 20% de todo o gás natural liquefeito do mundo, também depende do Estreito de Hormuz. Isso, na prática, dobra a importância estratégica e, claro, a vulnerabilidade desse gargalo. Bom, com esse gargalo sobre a ameaça, já dá para imaginar que as consequências se espalham rápido, né? Vamos ver agora os efeitos em cadeia e entender como essa crise que começou local virou um problemaço global. O primeiro impacto é imediato, e o gráfico aqui não deixa mentir. O preço do barril de petróleo dispara, passa fácil dos $100. E as projeções são assustadoras. Ele pode chegar a $200 se o conflito se arrastar por muito tempo. E essa alta do petróleo começa uma reação em cadeia. É o famoso efeito dominó. Pensa comigo, energia mais cara significa transporte mais caro, produção mais cara. Isso gera inflação. Para combater a inflação, os bancos centrais sobem os juros. E com juros altos, a economia mundial inteira pisa no freio. E a crise não para na bomba de gasolina. O gás natural, por exemplo, é matéria-prima essencial para fazer fertilizantes. Com o fornecimento dele interrompido, o custo da produção de alimentos vai lá para cima, ameaçando a segurança alimentar. É aí que a gente vê como está tudo conectado. Ok, a gente já entendeu o cenário global. Agora vamos puxar a lupa e focar num caso bem específico e complexo, o impacto aqui no Brasil. Porque pra gente a situação é como uma faca de dois gumes. E é aqui que mora a grande tensão. Por um lado, o Brasil é um grande produtor de petróleo. Então, com o preço lá em cima, o país ganha mais dinheiro com exportação. Ótimo. Só que, por outro lado, a gente aqui dentro, como consumidor, sofre com o preço da gasolina, do diesel, dos produtos importados, como os fertilizantes que a gente acabou de falar. Se a gente olhar setor por setor, fica bem claro. A Petrobras, como produtora, se dá bem, a receita aumenta. Mas para o resto da economia, o impacto é bem negativo. Os combustíveis e a conta de luz ficam mais caros. Para o agronegócio, que depende de fertilizante importado, o impacto é crítico. E tudo isso junto joga uma pressão enorme na inflação. E aí, para tentar segurar essa inflação toda, a resposta do Banco Central teria que ser dura. A taxa de juros, a Selic, poderia ficar num patamar bem alto, algo entre 12% e 15%. E juros altos significam um crédito mais caro e uma freada em toda a economia. Beleza, depois de passar por todo esse cenário de crise, fica a pergunta: qual é a grande lição que a gente pode tirar disso tudo para o futuro? A conclusão mais importante talvez seja esta aqui. A transição energética não é só uma questão de meio ambiente, uma meta climática. É, acima de tudo, uma necessidade para a soberania do país. Investir em fontes renováveis é uma questão de segurança, de independência, para que crises de lá longe não ditem o ritmo da nossa própria economia. E a gente termina com essa reflexão. Essa crise hipotética de 2026 nos força a perguntar, afinal,
Qual é o custo real de depender tanto de uma fonte de energia que está concentrada numa das regiões mais instáveis do planeta? O preço, com certeza, vai muito além do que a gente paga na bomba de combustível.